Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história de ação real. O sol começava a se pôr sobre estrada sinuosa que cortava a mata densa da região. Um blindado pesado avançava lentamente, transportando valores e reforço policial, sem imaginar que aquela estrada tranquila seria palco de um dos confrontos mais tensos da história recente. Do outro lado, integrantes do Comando Vermelho, conhecidos por sua audácia e brutalidade, cercavam o blindado. Eles não sabiam que cada curva da estrada já estava monitorada por 70 policiais do BOPE, estrategicamente posicionados à paisana, escondidos entre a vegetação, atrás de pedras e troncos, preparados para agir. O líder do CV, confiante, deu ordens para que os homens avançassem, alguns correndo pela lateral da estrada, outros tentando bloquear a passagem. Alguns estavam sem camisa, tatuagens à mostra, rostos parcialmente cobertos por panos, empunhando fuzis AR-15 e FAL, prontos para atacar. Um deles chamava atenção, cabelo vermelho raspado, correndo desesperadamente na frente. Mal sabiam eles que cada passo era cuidadosamente observado. Policiais do BOPE, com uniformes discretos, camuflagem verde e armas de alta precisão, aguardavam o momento certo para agir. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo som do vento e o estalar distante de galhos quebrando sob os pés dos criminosos. Quando o blindado quase foi cercado, os primeiros tiros ecoaram. A ação do BOPE foi rápida e precisa. Os criminosos foram surpreendidos, cercados de todos os lados. Alguns tentaram fugir pela mata, outros se jogaram ao chão buscando proteção, mas não havia para onde correr. O treinamento e a disciplina dos policiais garantiram que não houvesse vítimas inocentes, enquanto os criminosos eram neutralizados um a um. O líder do CV, desesperado, percebeu que sua emboscada havia fracassado completamente. O plano audacioso de cercar o blindado se transformou em um pesadelo. A Operação Relâmpago do BOPE mostrou mais uma vez porque são conhecidos como a tropa de elite do Rio de Janeiro: estratégia, coragem e precisão inigualáveis. Quando a poeira baixou, o blindado seguiu seu caminho, intacto, enquanto os policiais se reagrupavam discretamente, sem chamar atenção, como sombras que desapareceram na mata. O saldo foi claro: a ousadia criminosa foi detida, e o CV aprendeu, mais uma vez, que subestimar o BOPE pode custar caro. Se você gostou desta história de ação real, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias emocionantes de operações policiais e confrontos reais. Enquanto a noite começava a cair, a tensão na estrada aumentava. Cada sombra parecia se mover, cada ruído na mata era uma ameaça potencial. Os policiais do BOPE mantinham suas posições, respirando silenciosamente, atentos a qualquer movimento suspeito. Do lado de fora do blindado, os criminosos tentavam organizar uma nova ofensiva. Um deles, com a camisa amarrada na cabeça como máscara, sussurrava ordens para os demais. Avança! Cerquem eles! Não deixem passar! Mas a realidade era cruel. A tropa de elite já sabia de cada passo deles. Um policial, abaixado atrás de um tronco, sussurrou pelo rádio. Alvo à frente, pronto para a contenção. Os criminosos correram em direção ao blindado, algumas balas disparadas ao acaso cortando o ar, enquanto a adrenalina tomava conta. Mas a coordenação e precisão do BOPE foram impecáveis. Alguns homens do CV foram rapidamente neutralizados, outros caíram atonitos ao perceber que não havia saída. O líder do CV, percebendo o fracasso, gritou com raiva e frustração: "Récua! Récua! Isso é armadilha!" Enquanto isso, os policiais emergiam da mata em perfeita sincronia, cada movimento calculado, cada disparo controlado. Um dos criminosos de cabelo vermelho raspado tentou fugir pelo lado, mas foi cercado e rendido sem ferimentos graves. O confronto, que poderia ter sido mortal, foi contido graças à disciplina da tropa. O blindado continuou seu caminho, protegido e seguro, enquanto os policiais recolhiam e contavam os detidos. A operação, silenciosa mas eficaz, deixou claro que o BOPE estava sempre um passo à frente. A história daquela estrada se espalhou rapidamente. Uma tentativa audaciosa do CV, cercando um blindado, terminou em derrota total diante da tropa de elite. Mais do que força bruta, foi estratégia, preparação e coragem que determinaram o resultado. No fim, os policiais se dispersaram na mata novamente, como se nunca tivessem estado ali, deixando a estrada silenciosa e o blindado seguro. O silêncio voltou à estrada por alguns segundos, mas todos sabiam que aquilo ainda não havia terminado. Entre as árvores, policiais do BOPE observavam cada movimento,
atentos a qualquer tentativa de retaliação. O líder do CV, desesperado, começou a reorganizar seus homens, alguns ainda com balas na arma, outros feridos, tentando decidir se avançavam ou recuavam. Um dos criminosos, tatuado e sem camisa, olhou para o blindado e disse com voz trêmula: "Não tem como vencer eles." Mas o líder do grupo, de cabelo vermelho raspado, gritou: "Avançar! Não podemos recuar agora." Enquanto isso, os policiais do BOPE, em perfeita sincronia, se reposicionavam. Cada tiro disparado era calculado para neutralizar a ameaça sem colocar inocentes em risco. Um policial, abaixado atrás de um tronco, percebeu um dos criminosos tentando se aproximar do blindado pelo flanco e, silenciosamente, o contornou, aparecendo atrás dele com a arma pronta. O confronto era rápido e tenso. Tiros curtos, movimentos ágeis, o som das armas ecoando pela estrada cercada de árvores. Alguns criminosos tentavam correr, mas a mata densa dificultava a fuga. Um deles, desesperado, tropeçou em uma raiz e caiu de cara no chão, imobilizado instantaneamente por um policial que surgiu do nada. No blindado, o motorista mantinha calma, consciente de que cada segundo contava. Ele podia ouvir os tiros ao redor, sentir a adrenalina pulsando, mas confiava plenamente na tropa que o protegia. O líder do CV, percebendo que a situação estava fora de controle, fez um último esforço. Levantou-se em meio aos tiros, tentando ordenar que seus homens avançassem em massa. Mas a disciplina do BOPE era implacável. Cada criminoso que se movia era imediatamente neutralizado. Alguns começaram a se render, jogando as armas no chão, outros tentavam fugir pela mata, mas os policiais os seguiam de perto, sempre cobrindo uns aos outros, formando um cerco invisível, perfeito. A emboscada que eles planejavam se transformou em pesadelo. Quando a poeira baixou, a estrada voltou a ficar silenciosa. O blindado, intacto, seguiu seu caminho. O BOPE desapareceu discretamente entre as árvores, deixando para trás apenas rastros da operação. Os criminosos, derrotados, sabiam que aquela noite seria lembrada como a humilhação máxima. Cercar um blindado e enfrentar a tropa de elite foi um erro fatal. A operação virou exemplo do que significa coragem, estratégia e disciplina. Não foi apenas força bruta, mas inteligência, treinamento e união que salvaram o blindado e impediram que o crime dominasse a estrada naquela noite. Enquanto a noite caía totalmente, a estrada ficou envolta em sombras. A mata ao redor parecia sussurrar, e cada estalo de galho denunciava movimentos. O BOPE, mesmo a paisana, mantinha posições estratégicas, seus olhos atentos a qualquer tentativa de reação. Os criminosos do CV, alguns ainda sem camisa, com tatuagens evidentes, e um ou outro de cabelo vermelho raspado, corriam em direção à lateral do blindado, tentando recuperar a iniciativa. Um deles, desesperado, gritou: "Não podemos recuar. Vamos cercar eles." Mas a coordenação do BOPE era impecável. Cada policial sabia exatamente onde o outro estava, cada movimento era silencioso e calculado. Um homem do CV tentou se aproximar do blindado por trás de um arbusto, mas foi surpreendido por um policial que emergiu da escuridão, apontando a arma e imobilizando-o instantaneamente. O líder do CV, percebendo que suas ordens eram inúteis, começou a entrar em pânico. Ele observava seus homens caírem um a um ou serem obrigados a se render, enquanto o blindado permanecia protegido, como uma fortaleza impenetrável. Um dos seus tentou disparar contra o blindado, mas a cobertura de fogo do BOPE era rápida e precisa, e ele foi neutralizado sem ferir o veículo. No blindado, o motorista e os passageiros respiravam aliviados, mas atentos. Cada segundo era vital, e eles podiam ouvir os sons de tiros ecoando pela estrada, o cheiro de pólvora e o farfalhar das folhas. O clima era de tensão máxima, cada instante parecia durar uma eternidade. Alguns criminosos tentaram fugir pela mata, mas a estratégia do BOPE era perfeita: bloqueios invisíveis, cercos silenciosos e movimentos coordenados. Um criminoso, de cabelo preto raspado, foi pego entre dois policiais, rendido sem qualquer resistência. Um dos mais audaciosos, com cabelo vermelho, correu em direção à estrada aberta, mas foi interceptado antes de alcançar qualquer ponto seguro. A emboscada planejada pelo CV havia se transformado em desastre total. O medo nos olhos dos criminosos era evidente. O terror de enfrentar a tropa de elite não podia ser ignorado. A operação, planejada meticulosamente pelo BOPE, mostrava não apenas força, mas estratégia, inteligência e disciplina militar.
Quando a fumaça dos tiros começou a se dissipar, o silêncio retornou à estrada. O blindado seguiu seu caminho, intacto, enquanto os policiais desapareciam na mata, como sombras que jamais haviam estado ali. A vitória não foi apenas sobre o crime, mas sobre a audácia e o perigo, mostrando que a coragem e o treinamento podem superar qualquer ameaça. E assim, mais uma vez, a história daquela estrada ficou marcada. Uma tentativa de cercar o blindado terminou em humilhação para o CV e em triunfo silencioso para a tropa de elite do Rio de Janeiro. A escuridão da noite aumentava a tensão. A estrada, antes silenciosa, agora estava tomada por passos rápidos, sussurros e tiros ocasionais que cortavam o ar. Os criminosos do CV estavam desorganizados, tentando desesperadamente recuperar a iniciativa, mas cada movimento era monitorado com precisão pelos policiais do BOPE. Um dos criminosos, sem camisa e com tatuagens cobrindo o torso, olhou ao redor e percebeu que não havia saída. Suas mãos tremiam enquanto segurava o AR-15, a adrenalina tomando conta. Eles estão em todos os lados, sussurrou, mais para si do que para os colegas. Do outro lado, os policiais mantinham disciplina absoluta. Cada passo era calculado, cada tiro tinha um alvo específico. Alguns surgiam de trás das árvores, outros da vegetação rasteira, todos sincronizados. Um oficial do BOPE, com camuflagem verde, abaixou-se atrás de um tronco e, com precisão cirúrgica, imobilizou um dos criminosos que tentava se aproximar do blindado. O líder do CV, de cabelo vermelho raspado, observava a cena com desespero. Sua estratégia havia sido cuidadosamente planejada, mas agora tudo desmoronava. Ele gritava ordens desesperadas. Recua! Recuem! Não podemos ser cercados. Mas era tarde demais. A disciplina e o treinamento da tropa de elite se mostravam superiores. 2 criminosos sem camisa e com tatuagens tentaram fugir pela lateral, mas foram rapidamente cercados e rendidos. Um deles, percebendo a derrota iminente, lançou a arma ao chão, rendendo-se silenciosamente. O blindado, protegido pelos policiais, avançava lentamente, cada metro conquistado uma vitória sobre o caos que tentava dominá-lo. O som das balas cessava aos poucos, substituído pelo barulho da respiração ofegante dos criminosos rendidos e pelo farfalhar das folhas. Um policial, observando de uma posição estratégica, notou um último criminoso tentando escapar pelo mato. Sem hesitar, avançou com precisão, rendendo-o sem necessidade de disparos. O cerco estava completo, e a operação atingiu seu objetivo: neutralizar todos os envolvidos sem baixas na equipe do BOPE. Quando a poeira baixou completamente, a estrada ficou silenciosa. O blindado seguiu seu caminho, seguro, enquanto os policiais se dispersavam na mata, desaparecendo como sombras. O CV, derrotado, percebia que subestimar a tropa de elite foi um erro fatal. Mais do que força, aquela operação mostrava estratégia, inteligência e coragem, reforçando a reputação do BOPE como uma das forças policiais mais temidas e eficientes do Brasil. Silêncio que se seguiu parecia enganoso. A estrada escura e cercada de mata densa guardava ecos de passos apressados e suspiros contidos. Alguns criminosos do CV, atordoados pela eficiência do BOPE, ainda tentavam encontrar uma brecha para escapar. Um dos homens, sem camisa e com tatuagens que contavam sua vida no crime, caiu de joelhos, ofegante. Seus colegas olhavam em volta, confusos, alguns com rostos parcialmente cobertos por panos, tentando ocultar a vergonha e o medo. Eles estão em todos os lugares, murmurou, o desespero evidente em sua voz. Do lado do blindado, os policiais mantinham posições estratégicas. Um oficial do BOPE, com camuflagem verde escura, movimentava-se silenciosamente, cobrindo cada flanco. Cada disparo era calculado, cada passo era feito para garantir que nenhum civil fosse atingido. O cerco se fechava, e os criminosos percebiam que suas chances de escapar diminuíam a cada segundo. O líder do CV, de cabelo vermelho raspado, respirava fundo, tentando manter a calma enquanto gritava ordens desesperadas. Avancem! Não podemos perder o blindado. Mas a tropa de elite do Rio de Janeiro era incansável. Alguns policiais emergiam da mata, outros se moviam pelo solo coberto de folhas, todos sincronizados como se fossem uma única mente. Um criminoso tentou se aproximar correndo pelo flanco esquerdo do blindado, mas foi interceptado e rendido sem violência. Outro, tentando fugir pela estrada, foi parado por um tiro de advertência, caindo de joelhos e jogando a arma no chão. O blindado, protegido, continuava sua marcha lenta,
cada metro conquistado uma vitória silenciosa contra a tentativa audaciosa do CV. O som dos tiros diminuía, substituído pelo farfalhar das folhas e pelo bater acelerado do coração dos criminosos rendidos. Em meio à tensão, alguns policiais sussurravam instruções pelo rádio, coordenando os movimentos finais da operação. Um último criminoso tentou se lançar na mata, mas foi cercado e neutralizado com rapidez. O cerco estava completo. O CV, que havia planejado cercar o blindado, se via agora derrotado, sem saída e humilhado. Quando o blindado finalmente seguiu seu caminho, intacto, a estrada voltou ao silêncio. A tropa de elite desapareceu na mata, deixando apenas rastros da operação bem-sucedida. A coragem, a disciplina e a estratégia do BOPE haviam prevalecido, transformando aquela emboscada planejada pelo crime em uma lição de que a audácia sem planejamento contra a lei sempre tem um preço. E assim, aquela estrada ficou marcada na memória de todos, o blindado intacto, os criminosos rendidos e a certeza de que o BOPE jamais seria subestimado. A operação mostrou que, quando treinamento, estratégia e coragem se unem, nem mesmo a criminalidade mais ousada consegue prevalecer. Enquanto o blindado avançava lentamente pela estrada, a escuridão da mata parecia se fechar ao redor, como se a própria floresta estivesse assistindo à batalha silenciosa. Os criminosos do CV estavam atonitos, a estratégia que eles haviam planejado com tanto cuidado desmoronava diante da precisão do BOPE. Um dos homens, sem camisa, com tatuagens espalhadas pelo corpo, tentou se reorganizar. Vamos pelo outro lado! Gritou, mas sua voz soou fraca diante do estrondo dos tiros controlados e da presença invisível dos policiais. Do lado do blindado, um oficial do BOPE sinalizava discretamente com a mão, coordenando os movimentos de seus colegas. Eles avançavam em conjunto, cada passo calculado, cada ângulo coberto. Um policial emergiu de trás de um tronco, apontando sua arma para um criminoso que tentava fugir pela lateral. O homem de cabelo vermelho raspado olhou para trás, viu que não havia saída e se rendeu, jogando a arma no chão. Outro criminoso, de rosto parcialmente coberto, tentou avançar correndo pelo centro da estrada, mas foi interceptado por dois policiais que surgiram da mata em perfeita sincronia. Sem chance de reação, ele caiu de joelhos, derrotado. O líder do CV estava furioso. Ele via seus homens sendo neutralizados um a um, suas ordens ignoradas pelo caos e pela eficiência do BOPE. Récua! Récua agora! Gritou, mas poucos obedeceram. O medo havia tomado conta de todos. Enquanto isso, o blindado seguia seu caminho seguro, protegido por uma cortina de tática policial impecável. Cada disparo da tropa de elite era preciso, controlado e estratégico, evitando qualquer risco para civis e mantendo o controle total da situação. A operação chegou ao clímax quando os últimos criminosos tentaram fugir pela mata. Um policial, movendo-se silenciosamente, cercou um homem de cabelo preto raspado, que percebeu tarde demais que não havia escape. Render-se foi a única opção. Outro, desesperado, olhou para o blindado e depois para a tropa de elite, entendendo que a emboscada havia fracassado completamente. Quando o silêncio finalmente voltou, apenas a estrada e o blindado permaneciam. Os policiais, discretos, desapareceram entre a mata, deixando para trás uma cena de vitória estratégica. Os criminosos, humilhados e derrotados, aprenderam da forma mais dura que o BOPE não é apenas força, é inteligência, disciplina e coragem. E assim, a história daquela estrada ficou marcada, o blindado intacto, a operação perfeita do BOPE e a certeza de que o crime, por mais ousado que seja, jamais subestimará a tropa de elite do Rio de Janeiro. O frio da noite parecia envolver a estrada enquanto o blindado avançava, cada render dos pneus ecoando entre as árvores. Os criminosos do CV, sem camisa e com tatuagens visíveis, estavam desorganizados e desesperados. Alguns olhavam uns para os outros, sem saber para onde correr, enquanto a adrenalina fazia seus corações baterem descompassadamente. Não podemos perder isso! Gritou um dos homens, de cabelo vermelho raspado, tentando manter a moral do grupo. Mas sua voz tremia, o medo era evidente. Entre a vegetação, os policiais do BOPE se moviam silenciosamente. Cada passo era calculado, cada tiro, preciso. Um oficial abaixado atrás de um tronco observava o líder do CV se movimentar, esperando o momento certo para agir. Outro, escondido na lateral da estrada, mantinha a mira em um criminoso que tentava fugir pelo flanco. O líder do CV percebeu que estava cercado. Tentou recuar,
mas o cerco da tropa de elite já se fechava como uma armadilha invisível. Ele viu seus homens sendo neutralizados, rendidos ou paralisados pelo medo. Um deles, sem camisa e com tatuagens, tentou disparar contra o blindado, mas foi rapidamente contido por um tiro de advertência. No blindado, a tensão era palpável. O motorista e os passageiros podiam ouvir o estalo das armas, o barulho das folhas e o bater acelerado de corações tanto dos policiais quanto dos criminosos. A atmosfera estava carregada de tensão, cada segundo parecia durar uma eternidade. Os últimos criminosos, desesperados, tentaram correr pela mata. Um deles tropeçou, outro se jogou no chão, rendendo-se. Um policial do BOPE avançou rapidamente, cobrindo cada movimento, garantindo que não houvesse fuga. O líder do CV, vermelho de raiva e medo, viu a derrota iminente, sua emboscada havia falhado completamente. Quando a poeira baixou, o blindado seguiu seu caminho, intacto. Os policiais do BOPE desapareceram discretamente na mata, deixando apenas rastros da operação perfeita. O CV, humilhado e derrotado, aprendeu que subestimar a tropa de elite do Rio de Janeiro é um erro fatal. O silêncio voltou à estrada, mas o eco daquela noite permaneceria para sempre. Coragem, disciplina e estratégia triunfaram sobre a ousadia e o crime. A estrada já estava tomada por uma tensão quase palpável. Cada sombra, cada movimento na mata poderia significar vida ou morte. Os criminosos do CV, alguns sem camisa e com tatuagens espalhadas pelo corpo, olhavam desesperados para os lados, tentando encontrar qualquer rota de fuga. Um deles, de cabelo vermelho raspado, respirava ofegante, o desespero estampado no rosto. "Não podemos ser pegos", sussurrou, olhando para os colegas, mas ninguém tinha coragem de se mover. Enquanto isso, os policiais do BOPE, com uniformes camuflados verde escuros, mantinham suas posições. Cada disparo era calculado, cada passo cuidadosamente medido. Um oficial se abaixou atrás de um tronco, apontando sua arma para um dos criminosos que tentava correr pelo flanco do blindado. Outro emergiu da vegetação rasteira, cobrindo outro ponto de fuga, garantindo que nenhum deles escapasse. O líder do CV, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou reorganizar seus homens. "Avancem! Pelo amor de Deus, avancem!" gritou, mas sua voz era engolida pelo som da chuva leve e do render distante dos pneus do blindado. Alguns criminosos tentaram correr em direção à mata, mas cada movimento era antecipado pelo BOPE. Um deles tropeçou em uma raiz, caindo de cara no chão, enquanto outro foi interceptado por dois policiais que surgiram de forma quase invisível. Um último disparo de advertência fez com que mais um rendesse, jogando a arma no chão. O blindado avançava lentamente, cada metro conquistado uma vitória silenciosa. Dentro dele, os ocupantes mantinham-se calmos, mas atentos, sentindo cada vibração da estrada e ouvindo cada estalo da ação ao redor. Eles sabiam que cada segundo contava, que a disciplina e estratégia da tropa de elite estavam salvando suas vidas. O líder do CV, agora em desespero total, percebeu que sua emboscada se transformará em um pesadelo. Ele olhou para seus homens caídos ou rendidos e finalmente entendeu que não havia mais chance de vitória. Quando a poeira começou a baixar e os últimos criminosos se renderam, o blindado seguiu seu caminho seguro. Os policiais do BOPE desapareceram discretamente na mata, deixando apenas rastros da operação perfeita. A vitória não foi apenas física, mas estratégica. Coragem, disciplina e treinamento superaram a ousadia criminosa. A estrada voltou ao silêncio. Mas o eco daquela noite, marcada por tensão extrema, tiros precisos e estratégia impecável, permaneceria para sempre na memória de todos que presenciaram ou ouviram sobre aquela operação. A lição estava clara. Jamais subestime o BOPE do Rio de Janeiro. Os últimos resquícios de luz do dia desapareciam, e a estrada ficou envolta em sombras densas. O BOPE, mesmo apaisana e camuflado, mantinha cada ponto sob vigilância, seus olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Do outro lado, os criminosos do CV estavam atordoados e desorganizados. Alguns tentavam se mover silenciosamente, outros corriam desesperados pelo acostamento da estrada. Um homem, de cabelo vermelho raspado e sem camisa, olhou para seus companheiros e percebeu que a situação era irreversível. "Não vamos conseguir", murmurou, quase sem fôlego. O líder do CV, no entanto, ainda tentava manter o controle. "Avancem! Pelo menos um de vocês chegue até o blindado", gritou, mas a coordenação do BOPE era implacável.
Cada passo dos criminosos era antecipado, cada rota de fuga, bloqueada. Um policial emergiu da vegetação rasteira, silencioso como uma sombra, e cercou um grupo de criminosos tentando fugir pelo flanco esquerdo. Outro policial, abaixado atrás de um tronco, neutralizou um homem sem camisa e com tatuagens que tentava se aproximar do blindado, garantindo que a integridade do veículo fosse mantida. Enquanto isso, o blindado avançava lentamente, cada metro conquistado um triunfo silencioso sobre o caos que se desenrolava ao redor. Dentro dele, o motorista sentia a tensão pulsar, ouvindo o estalo distante das armas, os gritos desesperados e o farfalhar das folhas. Cada segundo era crucial. O líder do CV, vendo seus homens sendo rendidos ou caírem no chão, finalmente percebeu a derrota. Ele se jogou no chão, exausto e humilhado, incapaz de comandar seus homens. Alguns criminosos se renderam, jogando as armas no chão, enquanto outros se arrastavam tentando escapar pela mata, mas eram interceptados pela coordenação silenciosa e letal do BOPE. Quando a poeira baixou, o silêncio tomou conta da estrada. O blindado seguiu seu caminho seguro, e os policiais desapareceram entre as árvores como se nunca tivessem estado ali. A operação havia sido perfeita. Coragem, estratégia e disciplina superaram a audácia do CV. A estrada voltava à sua calmaria habitual, mas o eco daquela noite, marcada por tensão extrema, tiros precisos e movimentos calculados, permaneceria para sempre. A história se espalhou rapidamente. Ninguém ousaria subestimar o BOPE novamente. A mensagem era clara. A tropa de elite do Rio de Janeiro está sempre pronta, sempre vigilante e, acima de tudo, implacável contra qualquer ameaça. Enquanto a noite se aprofundava, o cheiro de pólvora ainda pairava no ar. O BOPE permanecia vigilante, cada policial mantendo posição estratégica, camuflado entre a vegetação da estrada. O silêncio era quebrado apenas por passos cuidadosos e o farfalhar das folhas. Os criminosos do CV, alguns sem camisa e com tatuagens, outros com panos cobrindo parcialmente o rosto, estavam cada vez mais desorientados. Um deles, de cabelo vermelho raspado, tentava liderar os poucos sobreviventes. "Não podemos perder a chance de escapar", gritou, mas suas palavras não encontraram eco. O líder do CV olhou ao redor, percebendo que cada saída estava bloqueada. Um policial emergiu silenciosamente de trás de um tronco, cobrindo um ponto cego, enquanto outro cercava um grupo que tentava fugir pela lateral da estrada. A coordenação do BOPE era impecável, nenhum criminoso passaria despercebido. Um dos homens tentou disparar contra o blindado, mas um policial posicionado estrategicamente neutralizou a ameaça com um tiro de advertência, forçando-o a se render. Outros tentaram correr pela mata, mas foram rapidamente interceptados. A pressão era sufocante, o medo estampado em cada rosto era visível mesmo à distância. Dentro do blindado, os ocupantes observavam a operação com atenção. Cada segundo contava, cada movimento dos criminosos era acompanhado. O veículo avançava lentamente, protegido pela cortina de segurança formada pelos policiais. Cada tiro, cada comando, cada cobertura era a diferença entre vitória e desastre. O líder do CV, agora desesperado, viu seus homens sendo capturados ou rendidos. Ele mesmo caiu de joelhos, percebendo que a emboscada havia falhado completamente. Alguns criminosos jogaram as armas ao chão, outros tentaram se esconder entre a vegetação, mas o cerco do BOPE era completo. Quando a poeira baixou, o blindado seguiu seu caminho, intacto. Os policiais desapareceram discretamente entre as árvores, deixando apenas a estrada silenciosa e os criminosos derrotados. A operação demonstrou que a disciplina, a estratégia e a coragem da tropa de elite do Rio de Janeiro superam qualquer audácia criminosa. A história daquela noite se espalhou, o blindado intacto, a operação perfeita do BOPE e a humilhação completa do CV. A mensagem ficou clara: subestimar a tropa de elite é um erro que ninguém ousa cometer duas vezes.